não existe algum sistema que não aquele ideal, que não aquele que a gente busca, mas que, de certa forma, se propõe a trazer uma certa organização para a nossa sociedade, pelo menos esse a gente tem que tentar seguir, tentar viver. Não estou dizendo que a gente tem que se submeter à ordem liberal ou que a atual organização das democracias liberais são o que a gente tem de mais legal e de mais evoluído e de mais desejável no mundo. Mas hoje, no dia de hoje, literalmente, dia 11/9, as democracias liberais ao redor do mundo estão olhando para o Brasil e é um dia muito bom para se ser brasileiro e é um dia muito bom para se ter orgulho de ser brasileiro, compreendendo que, enquanto franceses, ingleses, alemães, estadunidenses e muitos outros rogam para si a criação desses ideais, né, dizendo serem verdadeiramente liberais, dizendo serem representantes do mundo livre, dizendo serem as maiores democracias do mundo, nós que somos sul global, que somos periferia global, periferia do capitalismo, estamos demonstrando o que é essa aplicação da ordem liberal, e aí, de novo, liberal no sentido clássico, né? Nesse sentido que a gente leu, demonstrando que é possível organizar as coisas. Nós, que somos gemundistas, vamos além. A gente não vai parar apenas nessa ordem. A gente quer chegar lá, né? No ideal, no que Jesus propôs, naquilo que verdadeiramente pode trazer justiça para todos, né? Que possa expandir isso que os homens estão tentando fazer com muita dificuldade, com muitos percalços e com muita gente querendo atrapalhar, mas eles estão conseguindo aí com o apoio da população, obviamente. Mas é interessante fazer esse paralelo entre o projeto do Reino de Deus de Jesus e isso que a gente tem construído, porque até mesmo dentro do Reino de Deus, a gente não deve, não sei se a gente não deve, mas não seria o ideal a gente ter uma ânsia punitivista, a gente desejar que as pessoas sejam punidas com restrição de liberdade, cadeia, xilindró. Mas vejam, a gente tem um caminho tão grande para percorrer e a gente está percorrendo ele a passos tão curtos que a gente deve celebrar as pequenas conquistas. E se a gente for seguir uma lógica progressista, assim, progressista no sentido de sequencial, linear, eu espero que esse dia de hoje nos traga esperança, no sentido de que a gente consiga exceder também esse episódio e que a gente não precise ter vontade pelo punitivismo. E que a justiça e que a igualdade e que a comensalidade possam brotar da nossa sociedade, da nossa política, da nossa vida cotidiana, de forma que isso que aconteça hoje, que esteja acontecendo hoje, não precise se repetir de novo. Amém? Amém! Vamos ouvir um louvor. Cristiano, quer falar sobre a sua canção? Vou projetá-la aqui para gente. Sim, boa noite, pessoal. Então, hoje eu poderia estar cantando Tempo de Festa do Diante do Trono, né? Seria bem, bem pontual, mas não foi essa canção de hoje. Eu preparei a música Me Derramar, do Vineyard. Aproveitei, né? Foi um dia de ensaio aqui do Som da Ruá, que
Nós estávamos marcando esse ensaio numa igreja luterana, uma acústica muito boa, então aproveitei a ocasião, os meus amigos, meus colegas do som, e explorei um pouquinho eles para a gente gravar essa música para vocês. Eu espero que o áudio inicialmente está um pouco baixo, então se vocês estiverem com fone seria melhor, mas depois ele melhora, porque o celular ficou um pouquinho afastado para poder mostrar todo mundo, então ficou um pouquinho baixo inicialmente, mas depois fica legal. Espero que vocês gostem. Maravilha. Vou soltar aqui pra gente.
bem-vindo. Esse é o Som da Rua, nosso Ministério de Louvor do Rio de Janeiro. Tem um projeto muito legal de ensaiar canções, ensaiar músicas para estar indo em hospitais, em velórios, onde as pessoas necessitam do poder da música, da canção, da arte para se inspirarem, para encontrarem consolo, conforto. E é isso aí, tá bom? Ela sumiu? A pastora Thaís caiu. Acho que é pra você. Oi, boa noite, sou eu, Pastor Marcos aqui. Eu acho que foi minha culpa, gente, perdão, porque o computador agora decidiu ir e eu entrei como comunicação aqui. Como é que ela vai voltar? Você derrubou a pastora. Que isso, Marcos? Foi Vou sim. chamar a Carmen Lúcia pra você, viu? Era que eu era o abre-salas, o computador não estava ajudando, aí de repente ele ajudou, e quando ele ajudou, ele derrubou a pastora Thaís. Miserável. Ah, Mas não era pra derrubar, não. Acho que não. Olha ela aí. voltou ela. Coincidência. Gente, eu não caí. Eu desliguei a aba sem querer. Viu? Ó, o Marcos aqui achando que tinha sido ele. Eu fui fechar aqui a Tá da dando uma do louvor diadema que aí, estava ó. projetando e apertei sem querer. Tá tudo bem. Então a culpa não foi minha, Deixa eu abrir não? aqui de novo. Viu, Marcos? Oi? Você é inocente. A gente entra todo mundo pro mesmo e-mail aqui várias vezes. Nunca derrubou um ao outro. Então tá bom, É. então deixa quieto. Eu não me fui eu, não. autoderrubei. Não dá nem Tudo para que eu dizer que foi o inimigo dessa vez. Às vezes nós somos nossos maiores inimigos. Isso. Continue. Eu vou projetar aqui agora a canção da Andréia. E eu queria que ela falasse um pouquinho sobre a canção. Andréia, você está por aí? Oi, estou por aqui. Diga, querida. Bom, a canção tem o intuito de ser um acolhimento, considerando a temática do mês, embora, hoje especificamente, a gente queira mais comemorar, mas eu acho que essa canção, apesar de tê-la conhecido no meio fundamentalista, enfim, ela deve ser usada para acolher a qualquer grupo que necessite. A gente cantou juntas, e agora eu quero trazer especificamente para quem precisa se sentir acolhido. Então, é isso. Vou soltar aqui. O Espírito Santo se move em você. O Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor.
Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, enche seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Obrigado, Andréia. Eu gosto muito de te ouvir, gosto dessa canção, do que ela representa. Te ouvir é sempre muito bom. Obrigado por compartilhar essa música com a gente. O pessoal aí no chat está agradecendo, todo mundo acha que tem um carinho por essa música. Eu queria saber se tem alguém aqui hoje que está nos prestigiando com a sua presença pela primeira vez ou pela segunda vez. A Vitória. Tem mais alguém? Manifeste-se no chat, por favor. Vou levantar a mãozinha para a gente cantar. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Não, os visitantes não gostam dessa música, então eles não falam que estão visitando só para ouvir a musiquinha do Visitante, seja bem-vindo. Visitantes a gente tem a vir, mas tem novos membros maravilhosos. Tô vendo a tagzinha da Dani. Tem uma galerinha aqui maravilhosa que tá com nós. Tá vendo como que é madrinha? A madrinha até sabe quem é. Vem apresentar. Isso aí. Gente, deixa eu falar com vocês do nosso Pix, do nosso dinheiro. Ai, deixa eu ver se o projeto melhor aqui. Como é ruim esse PDF? Mas dá para ver. A gente tem na nossa igreja alguns projetos de ajuda que a gente realiza com os nossos dinheiros, ajudando os irmãos em situação de vulnerabilidade, ajudando a pagar gás, luz, comida, necessidades essenciais para a sobrevivência. E
Para além disso, a gente também tem outros projetos. A gente tem o Som da Rua, que vocês viram cantando. Inclusive, quando eu caí, eu estava falando disso, né? Procure saber tudo que a gente faz com o dinheiro de vocês, que é nosso, que é um dinheiro coletivo, que é um dinheiro compartilhado, que a gente reúne aqui para poder redistribuir. A gente está com um plano muito legal de transparência a respeito dos nossos dinheiros. Então, a nossa secretária Carol Cora está fazendo todos os meses um relatório detalhado de prestação de contas. Então, todo mundo que é membro, que se membrou, que faz ali a sua contribuição mensal, pode acessar no link do grupo quanto de dinheiro que entrou, quanto que saiu, com o que foi gasto, com o que foi usado, quais são os projetos que estão acontecendo, que a gente precisa fazer arrecadação. Então, a gente tem a casa lá da nossa irmã, acho que é a Adriana, se não me falha a memória. Então, procurem saber, procurem se informar sobre o que a gente está fazendo, sobre o que a gente está construindo. Esse Pix atualmente está no nome do nosso pastor Marcos, porque a gente ainda não tem o nosso CNPJ, mas o pastor Marcos também apresenta para a secretaria quinzenalmente o extrato dessa conta. Tudo isso a gente faz para trabalhar com transparência e para incentivar que você que ajuda continue ajudando e saiba como e com que a gente está investindo o seu dinheiro. E se você, assim como eu, não gosta que a conta esteja no nome do pastor Marcos, que é uma pessoa física, que paga imposto de renda, essas coisas, ajude também com as contribuições que a gente está fazendo para a abertura do nosso tão sonhado e esperado CNPJ, tá bom? A partir desse CNPJ, a gente vai conseguir ter uma conta no nome da igreja, da instituição, a gente vai conseguir pleitear projetos, a gente vai conseguir consolidar a nossa igreja de forma organizada, tudo isso para a melhoria da nossa comunidade. Então, você que está contribuindo, obrigada pela sua contribuição. Deus abençoe, consulte a prestação de contas, tá? Por favor, a Cora faz com carinho, o pastor Marcos faz com carinho, pelo respeito que a gente tem pelo dinheiro suado dos irmãos, tá bom? E você que não tem contribuído, considere contribuir conforme você puder, tá bom? Como eu falei, veja o que a gente está fazendo, veja o que a gente está realizando, e se esses projetos tocarem o seu coração, participem disso também, tá bom? As chaves Pix são o celular da igreja, não sei se todo mundo sabe, a gente tem um celular, um número, um contato da igreja, lá você pode tirar suas dúvidas, marcar um gabinete pastoral, pedir a prestação de contas, enfim, se precisar de alguma coisa, pode mandar mensagem nesse número, e o nosso e-mail também, tá bom? Muito obrigada por esse momento, e agora a gente vai ouvir a Lohane, nossa diaconisa de Mogi das Cruzes. A palavra é sua, minha irmã. Deu até um frio na espinha agora. Bora lá, galera. Eu vou ser breve. Não farei como o Fux. Não gastarei 11 horas. E eu acredito que boa parte da galera queira comemorar. Então, vou ser breve. Breve e a la Carmen Lúcia. Bora lá. Gente, como a pastora Thaís falou, sou a Lohane, sou diaconisa aqui na Gimundo, sou de Mogi das Cruzes. Para o nosso áudio transcrição de acessibilidade, sou uma mulher negra, com trança no cabelo, com uma blusa... Esqueci o nome dessa cor aqui. Bege, eu acho, marrom. Algo do tipo. Bom, eu tô aqui hoje para compartilhar, né, uma mensagem. Essa semana eu participei da reunião de novos membros, né, onde eu pude conhecer a Dani, o Alan, o Ismael, e a gente estava conversando um pouquinho sobre as questões de alguns traumas, por meio da religião,
a Dani compartilhou com a gente que vem conhecendo o Evangelho agora, né? E estava perguntando de qual ponto de partida que ela poderia começar. E aí, tudo isso me fez voltar e meditar um pouco nos textos bíblicos, né? E a partir da indicação para Dani, no livro de João, eu parei no capítulo 8 de João, que é uma mensagem que eu gosto muito, me toca muito, assim como o trecho da mulher samaritana também. Eu acho que é um dos textos que tem que me traz um quentinho assim no coração. E eu vou compartilhar essa mensagem com vocês. Então, bora lá. Para quem quiser acompanhar, é João, do 1 até o 11. Eu vou fazer a leitura por aqui e a gente vai conversando. Então, o título dessa versão que eu tô lendo é Jesus pegou uma mulher apanhada em adultério. Depois que todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E ao amanhecer, voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. E aí, alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério. E a obrigaram a ficar em pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. E aí eu quero dar uma pausa no texto, abrir um parênteses aqui e colocar que, segundo a lei de Moisés, eram os adúlteros e não as mulheres adúlteras. Só aí já temos um recorte que foi escolhido para ser apresentado pelos acusadores. Voltando ao texto, eles perguntam: Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou, começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou seu corpo e disse: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Depois, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando viram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Não, eu abro de novo um parênteses, né? Não de animais, ou não faça mal a você. Esse foi a leitura aí do capítulo de João 8, do 1 ao 11. E aí, eu quero trazer um pouquinho desse contexto histórico do texto, né? Que acho que essa cena de João 8, ela é mais do que um episódio isolado. Então, a mulher, ela é acusada com um instrumento de um julgamento público,
E aí eu volto que a lei judaica previa punição para adultério para ambos. Ninguém adultera sozinho. Mas os líderes religiosos, os fariseus que estavam ali, trouxeram somente a mulher. E isso retrata, quando a gente diz que as narrativas, elas são usadas e elas são colocadas a partir de quem está na figura de poder e na estrutura da sociedade, é disso que nós estamos falando. Então, a pessoa que estava ali com o adultério com essa mulher, né, ele não aparece, só ela que foi exposta. E também trazendo uma prerrogativa de que o verdadeiro alvo dessa cena não era apenas a mulher, mas era também Jesus. Então, os paladinos da moral e os fariseus queriam colocá-lo nessa armadilha. Então, se ele absorvesse, seria condenado de desobedecer a lei de Moisés. Se mandasse apedrejar aquela mulher, ele estaria traindo aí a sua mensagem de misericórdia, e eles queriam saber de qual lado Jesus ficaria. Se era o lado dos marginalizados, ou do amor, do acolhimento, ou do cumprimento dos dogmas, do pragmatismo religioso. E quando aquela mulher estava ali, diante da morte, cercada por vozes de condenação, e a sua vida não parecia ter saída, Jesus estava ali. Ele interveio por ela. E quando a gente coloca esse texto ao lado e vamos pensar no nosso hoje, quantas pessoas não são colocadas nesse círculo de apedrejamento, de acusação? Sabe, são cercados por pedras externas de crítica, de exclusão, de pressão social, de cobranças que são irreais, e prazos que são incumpríveis, né? Ou mesmo as nossas pedras internas, que nos sobrecarrega no dia a dia, a nossa culpa, a nossa solidão, o nosso cansaço, né? Ou mesmo sendo adoecido por uma depressão. E assim como a mulher que estava ali diante daquele cenário, muitos podem sentir que não há uma saída, sabe? E é aí que a presença de Jesus, ela faz toda a diferença. Ela faz toda a diferença. Jesus, ele se curva, sabe? Diante de toda aquela pressão, um detalhe assim que, para mim, sabe, às vezes quando você lê assim, você não presta muita atenção, mas eu parei nesse texto. E um detalhe importante que cita ele 2 vezes é que Jesus, ele se abaixa. Ele escreve no chão. E aí o texto não traz o que ele estava escrevendo, enfim, poderia ser um desenho, poderia ser só uma abstração, mas esse gesto tem um simbolismo muito profundo. Então, Jesus, ele não entra ali na pressa da condenação. Ele interrompe o ritmo da violência. Ele estava sendo instigado a todo momento. E aí, Jesus? E aí, mano, o que tu vai fazer? Olha, ele abaixou. Ele se colocou ali no nível daquela mulher. E é isso que Jesus faz. Ele não olha você de cima para baixo. Mas ele tá ali do lado, tá junto. E esse gesto, com esse gesto de se abaixar, ele suspende a cena, né? Esse silêncio, é justamente nesse silêncio que cada acusador, ele é confrontado consigo mesmo. E às vezes eu sempre penso que mais do que oferecer um discurso pronto,
ou algo que esteja ali pensado para cada pessoa, é a gente pensar na presença, no silêncio acolhedor, no tempo. Jesus nos ensina a escutar, né? Esse ensinar-nos a escutar, a estar junto, ao meu ver, ele pode ser tão importante quanto o falar. E partindo para a frase que Jesus coloca ali para aquelas pessoas que estavam ali com a pedra na mão, e ele interroga, né, fazendo eles refletirem. E quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Essa frase, ela simplesmente desloca o olhar, né? Então, se tinha uma multidão ali que estava focada com uma pedra na mão, já para apontar o erro daquela mulher, Jesus ele convida cada um deles a olhar para si. E um a um, eles vão embora. E para mim é nesse momento que Jesus desmonta a lógica da culpa que mata, da culpa que condena. Ele faz questão de nos lembrar que ninguém está livre da fragilidade humana, que todos carregam dores, carregam erros, né? E aí, fazendo um paralelo também com o nosso setembraço, né? Muitas vezes, quem está sofrendo em silêncio se sente único no erro, único no fracasso, único na dor, único na cobrança. E a verdade é que todos nós somos vulneráveis. E eu digo isso falando para mim também, que reconhecer isso é um passo essencial para a gente criar uma cultura do cuidado. É difícil a gente se reconhecer enquanto vulnerável. É muito difícil, é importante eu compartilhar com vocês que os dedos também estão virados para mim, que é muito difícil a gente colocar na posição de vulnerabilidade e pedir ajuda. Mas tanto o Setembraço e a perspectiva do olhar de Jesus é trazer ao nosso entendimento que nós não estamos sozinhos, né? E quando Jesus olha para ela, né, e fala, eu não te condeno, Jesus ele restaura a dignidade dessa mulher, né? E no final que tá só os dois ali, que tá a mulher e Jesus, ele pergunta, ninguém te condenou? E ela responde, ninguém, Senhor. Então, eu também não te condeno. E Jesus devolve àquela mulher algo precioso. Ele devolve a vida, que ela poderia ter morrido ali por diversas pedras. Eu acredito que seja uma morte extremamente dolorosa, a morte pelo apedrejamento. Ele devolve àquela mulher a dignidade, faz com que ela não seja definida pelo erro, mas pelo amor, pela oportunidade de viver, pela libertação. E ele proporciona a ela um futuro. Você é livre, vai viver sua vida, né? E pra gente não é muito diferente disso, não. Na verdade, Jesus nos proporciona essas mesmas coisas. Então, eu repito isso hoje. Então, você não está sozinho, eu não estou sozinha. Então, é importante a gente pensar nisso.
Então, você não é o seu erro, nem a sua dor. E é importante que a gente consiga entender que nós podemos viver. Nós podemos viver, nós podemos pensar nessa vida com dignidade, nessa vida com prospecção de futuro, porque foi isso que Jesus proporcionou e trouxe para aquela mulher. E Jesus nos mostra também o nosso papel enquanto igreja, que diferente do fundamentalismo que foca e traz e aumenta e ganha através da culpa, por meio da culpa, mas Jesus nos mostra que o nosso papel enquanto igreja é restaurar a vida, o acolhimento, a dignidade. Então, isso é ser Jesus como igreja, né? E voltando, fazendo um paralelo com o nosso Setembraço, ser nos Jesus nesse rompimento com o ciclo da pedra, do apedrejamento. Então, sermos uma comunidade de escuta, de acolhimento, que oferece um espaço seguro para que a gente consiga aparentar a nossa vulnerabilidade. Como disse o pastor Léo, mais do que incentivar a busca aí pela ajuda médica e psicológica, sem o tabu que nos era trazido, é reforçar a real importância desse acesso a uma vida mais digna das pessoas, né? É dizer ao mundo que Jesus nos proporciona essa possibilidade de vida e que ela merece ser cuidada e ser vivida, né? E para mim, eu acho que é exatamente esse o papel da igreja, né? Ser essa casa de vida e não esse tribunal de culpa que nos foi ensinado, né? E já para encaminhar, indo para a conclusão, como Jesus salvou a mulher das pedras, esse evangelho, esse exemplo de Jesus nos convida a salvar as diversas vidas, né? Tanto das pedras invisíveis, como das pedras que são visíveis, estão no nosso caminho e precisam do apoio e da ajuda de quem está do nosso lado para trilhar esse caminho, seja no nosso acolhimento, seja na nossa escuta, e que os nossos irmãos consigam sentir a presença de Jesus, sentir a voz de Jesus dizendo isso. Não te condeno, eu também não te condeno. E que a gente consiga transparecer, fazer esse amor de Jesus para alcançar, enfim, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que precisa do amor dele. E eu acredito que é isso. Obrigada. Lindo, lindo, lindo. Gente, quem é novo e quem é velho também, vocês sabem que a gente tem um costume aqui de ouvir a participação de vocês. É importante